Bem, nós paramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os irmãos lembram que versículo nós paramos? Pergunta difícil. Bem, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós lemos aí, né? Os versículos aí 13 e 14, né? Nós vamos fazer um comentário a respeito do versículo de número versículo do número 17, né? 17 ou 14? Vamos lá, vamos por tira-teima aqui, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 14. Se você quiser, você pode acompanhar aqui também, tá bom? Vamos usar esse método novo hoje, né? Para facilitar para você também, e as referências que tiverem aí, fica mais fácil para você. Porque às vezes fica aquela montanha de referências, você pensa assim, o que será que eu anoto, né? O que será que vai ter a ver com aquilo que vai ser comentado? Mas antes de começar, eu só gostaria de fazer um comentário a respeito de um aviso ou um alerta, um panfleto uma impressão que nós fizemos e colocamos ali atrás no mural de aviso. E eu creio que várias pessoas leram, mas eu gostaria de ler para você que não teve a oportunidade de ler. Diz assim, olha, esses dias eu estava sentado meditando na palavra de Deus e o Senhor começa muitas vezes a se incomodar e diz assim: pare e pense. O mundo, ou seja, as pessoas, sabe a respeito do fim, ou seja, que o fim está próximo, fim de todas as coisas. E como eu estava conversando com alguns irmãos durante esses dias, os satanistas sabem que o fim está próximo, como os maçons e todos eles sabem que o fim está próximo, e tanto sabem como que eles têm um anticristo preparado, e é claro que ele só vai poder atuar depois do arrebatamento, depois da vinda do Senhor Jesus. Aí que as coisas vão ficar, né, negras, aí que a situação vai ficar difícil, porque o anticristo vai ser liberado para que ele possa governar. Ele ainda não pode governar por causa da ação do Espírito Santo. O que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus: o sal da terra e a luz do mundo ainda existe aqui na terra. Então, quando o Espírito Santo levar a igreja para se encontrar com Jesus, e essa for apresentada diante do Senhor, aí as coisas começam a acontecer aqui na terra, né? E tudo está sendo muito bem planejado, tudo está sendo muito bem, vamos dizer assim, tudo está acontecendo muito rápido para isso. E Satanás, ele sabe também que o tempo dele está se esgotando. Pastor, como é que você sabe que o tempo dele está se esgotando e que ele vai ser atormentado? Você lembra lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, quando Jesus ele vai expulsar os demônios daquele gadareno? Em Gadara, ele diz assim para Jesus, ele se ajoelha diante do Senhor, ele diz assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por que seria me atormentar antes do tempo? Ou seja, ele sabe que existe um tempo que ele vai ser atormentado. Ainda não era chegado, então por isso que ele diz antes do tempo, porque ele sabe o tempo dele, ele sabe a respeito do tempo dele. Então, querido, só que a igreja do Senhor, essa que o Senhor comprou na cruz do Calvário, a impressão que está meio dispersa nos dias de hoje, quando fala a respeito de volta de Jesus. Porque, irmãos, quando nós falamos em igreja, na verdade nem todos que estão na igreja, independente da placa, independente da identificação, na verdade não estão ligadas no corpo. Você sabe quando alguém está ligado no corpo? Quando alguém está em atividade diante do Senhor. Não simplesmente atividade aqui na igreja, mas atividade diante do Senhor. Se você lê a Bíblia, se você ouve de Deus, se você aprende do Senhor, se você adora a Deus, se você normalmente está nos cultos frequentes, você está em atividade diante do Senhor. Você está prestando tua adoração, tua vida está entregue diante do Senhor, ou seja, você está ligado no corpo. Caso contrário, esse mês eu não pude, olha só, não pude ir na igreja, mês que vem eu vou. Você viu alguém falar assim? Eu já vi. Esse mês estava muito corrido, né? Mês que vem eu vou. Então, na verdade está desligado do corpo. Isso está relatado no Evangelho de João, capítulo de número 15, quando a pessoa ela está desligada. Eu marquei aqui algumas referências que está em Tessalonicenses, né? Capítulo de número 4, e outra referência aqui também, 1 Coríntios, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes é aquelas pessoas que não sabem. Ignorante não é palavrão, tá bom? Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, e para que não vos entristeçais com os demais, como os demais,
que não têm esperança, porque se cremos que Jesus ele morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram sim, mas esperando em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, isso ele está falando a respeito do arrebatamento, não precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos subir primeiro exatamente porque nós estamos vivos, mas diz assim, que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com grande voz de arcanjo, né? E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, os mortos, eles ressuscitam, se encontram conosco e nós vamos nos encontrar com o Senhor. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que dormem, e nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse é o consolo do cristão. Que um dia o Senhor Jesus vai voltar, Ele vai nos buscar, Ele vai nos tirar desse mundo perverso, esse mundo cheio de malícia, esse mundo que mata por nada, esse mundo que não valoriza nada, o que Deus diz que tem valor. Continua dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso nós sempre lemos na Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, ele come e bebe para a sua própria condenação, não fazendo discernimento do corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Olha só que interessante, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Sabe por que Ele nos repreende? Diz aqui o último trecho do versículo, para não sermos condenados com o mundo, porque para o mundo tem uma condenação. Romanos 8:1 deu uma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. Amém, querido? Basta você se firmar no Senhor. Pode ser pior que for o que tem preparado lá para o futuro, para os ímpios, para você. Tem glória, tem mansão celestial, como diz a palavra, tem vida eterna com Cristo. Amém, amado? Estou fazendo esse comentário porque eu coloquei ali atrás e achei bem interessante. Mas vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 14 da palavra de Deus. Vocês abriram aí? Amém? E diz assim, a palavra de Deus, vamos ler aqui. Então Pedro, depois daquela manifestação toda, da manifestação da descida do Espírito Santo, onde se viram línguas repartidas como línguas de fogo, e por aí adiante. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos, 11 porque Judas tinha tirado a sua própria vida. Junto com os outros 11, claro, né? E em voz bem alta, é claro, que ele está falando outros 11, porque com ele 12, é claro, né? Matias já tinha sido eleito. E bem alta a voz, uma voz bem alta, ele começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Então ele estava falando aqui para os judeus e também para os que moram em Jerusalém. Então você percebe, irmãos, que algumas passagens na Bíblia você pode ler, você pode não entender, porque existem passagens que são específicas para o povo judeu, para os judeus, para aqueles que eram para o povo escolhido. Às vezes você vai ver alguma passagem se referindo a escolhido, outra você vai ver se referindo a eleito. Então aqui ele está falando para o povo judeu, e também, é claro, naquela época muitos tinham ido a Jerusalém por causa da festa de Pentecostes, né? E também para os que moravam lá. Então as palavras, quem ia falar, né? Quem ia falar naquele momento é Pedro. E quem é Pedro? De repente a gente fala a respeito de Pedro, nós só lembramos daquele Pedro que foi repreendido por Jesus. Jesus disse assim para ele: para trás de mim, Satanás, porque ele não entendia o plano de Deus a respeito do Senhor Jesus, que Jesus teria que ser entregue nas mãos dos homens e dos pecadores, né? Abra lá sua Bíblia, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso de número 13. Vamos saber quem é esse Pedro que vai falar aí agora.
Agora já podemos chamar assim de um novo Pedro, um Pedro revestido pelo poder do Espírito Santo, um Pedro cheio de poder e cheio de autoridade, cheio de ousadia. Como nós já comentamos, o principal motivo da manifestação do Espírito Santo é que nós viemos a ter ousadia para anunciar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, e é claro, né, sua vinda. Se encontrou aí? Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, eu vou ler para você. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram uns João Batista, e outros Elias, e outros disseram que era Jeremias ou um dos profetas. Herodes também fez esse comentário, lemos alguns dias atrás. Versículo 15: Disse-lhes ele: E vós, ou seja, e vocês, quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Ele perguntou ali para os 12. E ele não tinha, a princípio, Jesus não tinha se revelado assim, de maneira clara. Aqui, o Espírito Santo revelou, é claro, mas uma única maneira assim que Jesus se revelou de uma maneira bem clara, bem explícita mesmo, foi para aquela mulher que estava sentada no poço, né, lá no Samaritano. João capítulo 4, Jesus se revelou claramente para ela, e mais algumas vezes assim, bem discretamente. Mas aqui, Jesus não tinha revelado aqui ainda não. Ele teve a revelação direto do alto. Olha o que continua dizendo: E Simão Pedro respondeu dizendo, ou disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado, ou seja, feliz, és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que continua dizendo algumas coisas que muitas pessoas e muitas religiões até mesmo confundem esse trecho, né, da palavra de Deus, e diz que a Basílica lá de São Pedro foi construída sobre o túmulo de Pedro. Mas isso aqui é outra história. Mas então você percebeu quem é que está falando aqui, querido? O primeiro homem que teve a revelação do Espírito Santo a respeito de quem estava com eles. Porque quando Jesus passou chamando, bem, segue-me, eles não tinham ideia assim, de quem exatamente era Jesus. Mas através dessa palavra, Pedro teve a confirmação de quem estava falando com ele e de quem estava os conduzindo. E foi também o primeiro a dar o testemunho do Senhor. Ou seja, Pedro pregou ali um sermão para os varões, né, para os homens. Falamos a respeito desses significados alguns dias atrás. E Jesus e os judeus, né, e ali para todos os habitantes de Jerusalém foi a primeira mensagem, ou o primeiro sermão de Pedro naquele momento, os quais eles julgaram, eles disseram, também lemos alguns versículos atrás, que os homens eles estavam embriagados por causa da maneira que eles se expressavam na direção. O Espírito Santo usou eles daquela forma naquele momento. Então eles julgaram que naquele episódio, naquele momento, eles estavam ali como quem tinha consumido muito vinho. Isso está lá em Atos mesmo, capítulo 2, né? Versículo de número 3. Ou seja, só querendo fazer uma observação, irmãos, aqui quando nós estamos falando a respeito descida do Espírito Santo, os que buscavam revestimento e poder e autoridade, os discípulos, os que andavam com Jesus, eles estavam em média de 120 pessoas no cenáculo, naquele espaço, média de 120 pessoas. Mas é interessante que uma pessoa que normalmente disseram que se destaca muito e é acima até mesmo de Jesus, ou equivalente a Jesus, na verdade é que você percebe que ela praticamente desaparece. Ela busca de Jesus, busca de Deus a respeito do revestimento do Espírito Santo, mas você percebe que aqui Maria, ela como que some de cena, ela desaparece de cena, embora ela já aparecesse só algumas vezes. Mas aqui olha só, Maria, mãe de Jesus,
nós encontramos ela aqui, né, em algum momento, né, junto ali com os demais, com os outros discípulos ou com os que estavam no cenáculo, mas essa foi a última menção, a última vez que a palavra de Deus, o Novo Testamento, fala a respeito dela. O que se encontra normalmente são fábulas, ou seja, histórias, né? História porque não é verdade, as pessoas contam muitas vezes. E a respeito dela, que ela subiu ao céu, e na verdade isso não tem fundamento nenhum. Eu estava assistindo ontem, eu consegui, Deus deu o privilégio de a gente colocar ontem no YouTube, lá junto com os outros vídeos, o filme do Martinho Lutero. Que já assistiram o filme do Martinho Lutero? Só o Marcos. O filme do Martinho Lutero, só o Marcos assistiu, né? E eu consegui, né, pôr eles lá, só que uma parte delas foi em inglês, né? E eu assisti antes de enviar. Aí a hora que eu enviei, fui assistir e enviado foi em inglês. Porque tem muito isso, se você mudar no controle remoto, e ele já não é em português. Mas nós vamos ver se a gente consegue passar todo em português. Então são 4 partes, introdução, mais 4 partes. E mais uma só delas foi em inglês, mas um filme bem interessante. É em inglês, mas em compensação tem a legenda. Então essas pessoas que estavam lá e que foram julgadas como se elas estivessem embriagadas pelo Espírito Santo, está dizendo assim, olha, versículo 15 da sua Bíblia de Atos, capítulo de número 2. Diz assim, deixa eu voltar aqui lá para Atos capítulo 2, verso de número 15. Diz assim: esses homens não estão embriagados, como vocês pensam, ou como vós pensais, sendo esta hora a 3ª hora do dia. Ou seja, a 3ª hora, né, era 9 horas da manhã. E então, ou seja, tipo que alguém 9 horas da manhã vai estar embriagado, né? Na linguagem de hoje, fala-se de uma maneira bem mais clara a respeito dos horários. Ou seja, esses homens, na verdade, eles não estavam embriagados. A palavra do Senhor fala a respeito de algo relacionado à embriaguez. Ela diz assim: não vos embriagueis, né, com vinho, bebida forte, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Ou seja, sejam cheios do Espírito Santo. Busquem isso para a vida de vocês. Então eles não estão embriagados. Eram apenas 9 horas da manhã quando esses fatos, ou quando tudo isso aconteceu, onde os judeus, eles estavam daquela maneira também. Eles buscavam incessantemente ao Senhor, porque eles tinham também, nas suas comemorações festivas, eles consagravam suas vidas a Deus. E eles também se abstinham, ou seja, eles deixavam de lado alguns alimentos para se consagrar a Deus. Nós chamamos de jejum, né? E isso é bem comum. No livro de Isaías, capítulo 58, o Senhor Deus fala a respeito disso. O Senhor Deus discute com eles, porque eles estavam jejuando, na verdade, né, se consagrando a Deus, mas em momentos, mas eles deixavam a viúva de fora, não cuidavam, né, das pessoas assim dentro da igreja. Então Jesus, ou seja, Deus, repreendeu eles, porque eles se consagravam a Deus, buscavam a resposta e não encontravam. Mas na verdade a questão estava neles, não estava em Deus. E o Senhor Deus diz que há algo muito mais importante do que isso, que é amar o próximo, em outras palavras, como a si mesmo. Então, era bem comum eles se abster dos seus alimentos, ou seja, de comida e de bebida, durante os dias sagrados, durante as suas festas. Isso era bem comum, isso durante o dia todo. Era praticamente um costume dos judeus. E quando nós falamos sempre, irmãos, em jejum, você jejuar, você consagrar a tua vida, e jejum não se limita simplesmente, consagração não se limita simplesmente a jejum, mas você se isolar por um período de tempo para algumas coisas, você buscar de Deus. É como se você deixasse, por exemplo, o alimento de baixo para você receber de Deus, para você buscar de Deus, unção de Deus para a tua vida, fortalecimento para a tua vida. E no momento de consagração, é claro, nós não temos dificuldades em trabalhamos, e a gente encontra um pouco mais de barreira com relação a isso, principalmente os irmãos que têm um trabalho assim mais braçal, né? Sente bem mais. Mas há um momento, irmãos, na nossa vida que a gente tem que praticar isso, a gente tem que buscar de Deus, a gente tem que consagrar a nossa vida diante do Senhor. Porque se nós formos olhar as coisas segundo os nossos olhos e for tentar desviar, como a palavra de Deus diz a respeito de Jó, homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal,
Se você for trazer tudo isso para você, na sua limitação, não é fácil não, irmãos. Mas quando você começa a buscar de Deus, você percebe que o Senhor, Ele, não que Ele deixe de te ajudar nos momentos que você simplesmente olha para Ele e fala, eu vou em direção ao Senhor. Não que Ele deixe de te ajudar, mas quando você se consagra a Ele, Ele te fortalece, você vai ver que as coisas elas são diferentes. Então os judeus, eles tinham bastante esse costume, até mesmo, era praticamente uma prática deles, eles tinham isso para si, porque os judeus eram um povo zeloso, irmãos. O entendimento deles, para você ter uma ideia, para eles negarem Jesus, para eles não entregarem Jesus, não aceitarem Jesus como Messias, a palavra de Deus diz que o sentimento deles foi endurecido, porque Deus, ele tinha um plano também com outro povo, que somos nós, os que não são gentios, os que não são judeus, que são gentios. Porque se eles simplesmente se achegassem até o Senhor, como é um povo muito rigoroso, eles queriam Jesus só para ele, porque existia essa questão. Eles amaldiçoavam os samaritanos, diziam que os samaritanos não eram gente, eles humilhavam os samaritanos. Eles tinham essa questão desde o Antigo Testamento lá, questões políticas e outros interesses, mas eles tinham essa questão com os samaritanos. Eles não conversavam. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus ele se achega para conversar com a samaritana, com a mulher samaritana que estava sentada no poço, ele não poderia conversar por dois motivos. Primeiro, porque ela era mulher, não era um costume o homem conversar com uma mulher assim, sozinho. E os discípulos foram comprar pão, foram comprar alimento na cidade. Segundo, porque ele era judeu, não podia conversar com a samaritana. Então eles tinham uma barreira, eles tinham uma separação entre eles. Então, agora imagine se Jesus viesse só para os judeus. Meu Deus, não ia dar Jesus para ninguém, né? Então você percebe que o Senhor já levantou Paulo para os gentios e, enfim, o Senhor ele foi fazendo a obra. Mas o Senhor, ele tem um plano sim com o seu povo, ele tem um plano sim com os judeus, amém, querido? Assim como ele também, claro, tem um plano com as nossas vidas. E também aqui, falamos a respeito do horário, o versículo de número 16 diz assim, se alguém quiser fazer algum comentário, tá bom, irmãos? Você fica à vontade, tá? Estou empolgado, mas você fica à vontade. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, ou seja, a respeito do derramamento do Espírito Santo. Foi dito já lá no Antigo Testamento. E eu peço para que você, por favor, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, lá em Joel. Você sabe onde fica Joel? Eu já ouvi falar nesse nome. Você faz o seguinte, irmãos. Você chega em Malaquias, onde nós sempre lemos quando nós falamos a respeito de oferta. Chega em Mateus, Malaquias, você vai passar por Ageu, você vai passar por Sofonias, Abacuque, Miqueias, Amós, você vai encontrar o livro do profeta Joel. Você vai passando aí, fica do lado, né, do profeta Amós. Fica entre Amós e Oséias. Você vai encontrar o livro do profeta Joel. Depois que você encontrar Joel, você procura o capítulo 2 e o versículo de número 28. Isso, essa referência aqui. Joel capítulo 2, verso de número 28. Diz assim a palavra de Deus. Você encontrou? Joel capítulo 2, verso 28. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aqui, como nós comentamos alguns dias atrás, a respeito das manifestações diferenciadas que existem no derramamento do Espírito Santo. Diz assim: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Ou seja, ninguém na verdade ficaria de fora. O Senhor, como diz a palavra de Deus, Ele não faz acepção de pessoas entre grandes e entre pequenos. Então, mas quando que Joel disse isso? Joel, irmãos, ele profetizou nessa data de 835 a 830 a.C. Foi a época que Joel ele foi usado como profeta, né? E fez essas profecias. Ele profetizou, é um profeta menor não por tamanho, mas menor pelo volume dos seus livros e pelo tempo que ele profetizou. Então, no ano de 835 a 830 a.C. foi que Joel profetizou tudo isso, e que tudo isso aconteceu lá em Atos capítulo 2. Então você percebe como a palavra de Deus é perfeita? Tudo que está escrito, tudo que está relatado
acontece, nada fica de fora. Ele diz assim, olha, nos últimos dias acontecerá, né, que disse o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos velhos, aqui foi aquilo que nós já lemos, né, terão sonhos. Ou seja, a partir de Jesus, por que ele diz assim? Olha que interessante. Por que ele diz assim, que nos últimos dias? O que você entende por últimos dias que Jesus diz, que a palavra do Senhor diz? De repente você fala assim, últimos dias, nós usamos sempre a expressão que nós estamos no final dos tempos, os últimos dias. Mas os últimos dias, irmãos, ele começou a ser contado desde a vinda de Jesus. Então, quando se fala em vinda de Jesus, já está se falando de últimos dias. Então você percebe que em todas as dispensações, e se você quiser ver a respeito de dispensações, nós não encontramos o mapa desse plano divino através dos séculos para pôr aqui dentro, porque é difícil encontrar desse mapa. Do tabernáculo é simples, é fácil encontrar, você encontra em praticamente qualquer loja evangélica, mas do plano divino é mais difícil, esse que tem aqui fora desse lado. Ali estão a respeito de todas as dispensações. Dispensação significa período de tempo, e de tempo em tempo Deus se manifesta de certa maneira, ou seja, inocência, consciência, tal, os profetas. Só que o interessante, irmãos, não é isso. O interessante é que esse tempo, essa manifestação, essa dispensação, vamos chamar assim, que é o tempo da graça, que começou a partir do Senhor Jesus, está sendo o tempo mais longo de todos eles. Está durando 2012, né, já, depois de Jesus. Então, é o período mais longo, antes de vir uma outra grande manifestação de Deus. Então, de cada dispensação, Deus ele faz uma revolução e coisas assim são mudadas muitas vezes de maneira até mesmo radical. Mas qual é a próxima dispensação? Próxima dispensação, irmãos, não existe. Não existe próxima dispensação. O último período que existe é a graça, é esse tempo que nós vivemos. E o Senhor Jesus ele deixou tudo isso bem claro quando ele falava a respeito das profecias, e também os profetas profetizaram a respeito de tudo aquilo que viria a acontecer. Nós não sabemos a respeito de dias nem de ano, quando se fala a respeito de vinda de Jesus. Ou melhor, ele fala a respeito de dia e nem hora, ninguém sabe. Mas o interessante é que ele deixou algumas coisas escritas, como que fosse, por exemplo, uma pista, para que a pessoa pudesse, como quem diz lá no livro de Apocalipse, né, aquele que tem entendimento, ele vai calculando e vai imaginando, quando ele fala a respeito da figueira, dos seus ramos, de uma geração, ele vai dando seus, como que se diz, seus toques, suas pistas, e ele vai deixando algumas coisas assim claras para nós. E quando nós olhamos para as profecias, você pode procurar, tem um manual de profecias ali atrás. Irmãos, sabe quantas profecias falta para se cumprir para que Jesus volte? Quantas podem me dizer? Nenhuma. Não falta mais profecia para se cumprir, a não ser a vinda de Jesus. Não tem mais nada para acontecer antes que Jesus volte. As coisas só vão começar a acontecer, e as profecias novamente, a partir da volta do Senhor Jesus. Você procura, você não encontra. Então por isso que nós vemos que nós estamos no final dos tempos, e nós estamos um tempo muito próximo da volta do Senhor Jesus. E muitos declaram até mesmo que na nossa geração o Senhor Jesus vai voltar e vai levar o seu povo para reinar com Ele. Porque de tempo em tempo se acontecem profecias. Por exemplo, Jesus estava caminhando, ele profetizava até no caminho do Gólgota, quando as mulheres ali chorando e batendo nos seus peitos, diz a palavra de Deus, e chorando, né? Ele disse assim, Jesus disse assim: não chore por mim não, mulher. Olha o que Jesus disse. Ali, depois de ser chicoteado, depois de estar carregando a cruz nos lombos, e alguém chorando, desesperado, dizendo: esse é um santo, o que vocês estão fazendo com ele? Jesus falou: não chora por mim não, chora pelos vossos filhos, porque não ficará pedra sobre pedra. E sabe, começou a profetizar ali, porque 70 anos depois de Cristo, Jerusalém seria destruída e não ficaria pedra sobre pedra. E isso aconteceu. Então foi passando o tempo, as profecias foram acontecendo, mas as profecias já se foram. Então não tem mais nada para acontecer. Se você olhar ali naquele plano divino através dos séculos, você vai ver qual é o próximo tempo. É o tempo que Jesus, o Espírito Santo, está adornando a igreja, a noiva, e que ele vai levar a noiva conforme a ordem de Deus dada para Jesus. Os anjos vão vir pegar a noiva,
O Espírito Santo vai subir também, nós vamos nos encontrar nos ares, e o Senhor Jesus vai apresentar aqueles que são dele, aqueles que ele comprou com o sangue dele, e que reconheceram suas vidas à vontade de Deus, aqueles que nasceram de novo, nasceram da água do Espírito, foram gerados pelo Espírito Santo. Então Jesus disse isso, né? Deixou tudo muito claro. Então, irmãos, nós estamos num tempo muito próximo, e para você ter ideia, abra lá sua Bíblia em Hebreus.